noite a todos. Sejam bem-vindos, todos, em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nosso Mestre, em nome de Maria Santíssima, que todos que aqui chegaram possam receber a paz de Jesus e a tranquilidade. Eu sou Celso Braz, quero convidá-los para fazer a nossa prece, para darmos início às tarefas da noite de hoje. Vamos elevar os pensamentos ao Senhor da vida, recordando de todas as maravilhas que recebemos. Santa Maria, Rainha do Céu, advogada de nossas súplicas junto a Deus nosso Pai e a Jesus o nosso Mestre, nós te pedimos, querida Mãe, não que deixemos de sofrer, mas que o nosso pobre espírito aproveite bem todo o sofrimento. E por fim, nós te pedimos pelos irmãos que sofrem, pelos irmãos que aqui vieram, encarnados, desencarnados, suplicar uma migalha de compaixão, de carinho, um abraço, um conselho, uma palavra fraternal, uma esperança aos desencarnados, quem sabe um banho, uma roupa limpa, uma sopa quentinha nessas noites frias, que possam sentir o acolhimento do vinde a mim todos vós que andais em sofrimento, que eu vos aliviarei. Assim afirmou Jesus, e esse convite está franqueado a todos os corações, aonde estiverem. Todos nós devemos ouvir esse conselho, sabedores de que existe a lei e que cada fardo é proporcional às necessidades de cada um. Assista-os, Mãe, com a sua paz, a paz do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, louvado seja Cristo, louvado seja Maria, louvados sejam todos os trabalhadores do Cristo nesta terra bendita e em todos os lugares da casa do Pai. Que assim seja. Nesse período, hoje, amanhã, comemoramos então o dia de Nossa Senhora. Aqui no Brasil, 12 desse mês de agosto, setembro, outubro, é comemorado então o dia de Nossa Senhora, dia da Mãezinha, o símbolo das mães, também o símbolo das crianças. Por que será símbolo das crianças? Ora, sendo ela a mãe das mães, só poderia haver muitas crianças, porque não existe criança sem mãe. Assim, não existe filho algum sem mãe ou sem pai. E todos nós somos irmãos, porque somos filhos do único Deus, que é o Pai Criador. Nessa ocasião em que nós lembramos de Nossa Senhora, de Maria Santíssima, devemos recordar sempre de Maria de Nazaré. Foi criado no decorrer desse período por várias intenções de aparições ou de alguém que viu, e tem 1.100 anotações de nome de Maria, Maria Imaculada, Maria de Fátima, Maria Aparecida, de todos os lugares, e soma-se 1.100 nomes. E aí eu penso, será que nós não estamos tentando tirar o foco do que é Maria Santíssima? Mãe de Jesus, Maria de Nazaré. Nazaré era uma cidade, uma localidade onde moravam as pessoas simples, as pessoas modestas, as pessoas que viviam no campo, na natureza. Lá eles não usavam praticamente bebida alcoólica, qualquer tipo de cevada ou coisa que tivesse fermentado, não usavam a carne. Então os nazarenos é o símbolo de pessoas que não matam para comer. Por isso que Maria de Nazaré foi nascer lá. Mas a perseguição era muito grande para essa região. Eles diziam, o que pode sair da região de Nazaré? Porque é uma região de muita pureza, onde existe a simplicidade, os doutos acham que ali não pode nascer nada que seja grandioso. Então Maria de Nazaré, esse símbolo, e também Cristo, seria conhecido como Cristo o Nazareno, e só foi mudado o nome depois pela proposição de Lucas, quando ele propôs de colocar o nome de Cristo, os cristãos.
Então os nazarenos, porque o Cristo assim simbolizado é? Para demonstrar que ele nunca ceifou vida de ninguém para manter a sua vida. Ele comia de vez em quando figo seco com mel. E eles contam que naquela época que Cristo veio, a abundância foi muito grande. As maçãs chegavam a ter 3 tamanhos dos tamanhos anteriores. O mel, a produção foi muito grandiosa, o leite muito, porque a natureza falou, aqui conosco Cristo não vai passar fome. E trabalharam imensamente para que isso fosse acontecido. Então, imaginem, Maria Santíssima, nascendo, trazendo como mãe o seu filho Jesus. Imaginem as trevas que não queriam que nem ela nascesse, ficaram muito tempo procurando para não deixar a mãe de Cristo nascer, e eles diziam, se ela não nascer, o Cristo também não nascia. E quem dizia isso? O próprio grupo de Caifás. Ele dizia que esse Cristo que vem falar do amor, que vem falar de uma igreja que não deve cobrar nada de ninguém, de uma igreja que deve trabalhar dando de graça o que de graça recebeste, este Cristo nós não queremos. Nós queremos um Cristo com espada e com chicote, para dominarmos a terra. Esse Cristo nós aceitamos, esse Messias sim, outro nós não aceitamos. E não queriam e não quiseram, e muitos não aceitaram até o dia de hoje a vinda do Messias, e continuam esperando a vinda do Messias. E o Messias já veio. Pensem, Maria é preciso ter a proteção dos guardiões. Quem que é a força de segurança do planeta Terra? O Miguel Arcanjo. Miguel Arcanjo recebe ordem direta de Jesus Cristo, e aí todos os guardiões então obedecem ao comando de Miguel Arcanjo. As forças do mal, quanto trabalharam para fazer com que Maria não trouxesse ao mundo o Cristo. E ela teve que, quase aos 9 meses de idade, sair de Nazaré e ir a Belém de Judá, 160 quilômetros. Eu fiz os cálculos, teria que andar praticamente 10 mil metros por dia, para em 16 dias chegar lá. Montada de vez em quando no seu jumentinho, com a barriga grande do Cristo, correndo o risco de cair numa pedra, correndo o risco de se machucar, correndo o risco de que aquela criança não nascesse, para cumprir uma ordem de quem? Do imperador romano, que também seguia a ordem de quem? Das trevas, para de alguma maneira fazer uma forma de não permitir que o Cristo nascesse. Cristo não procurou nenhuma estalagem na região aonde ele passou, porque nenhuma estalagem, nenhum hotel tinha o ambiente mental capaz de permitir o nascimento do Cristo. O único lugar que ele poderia encontrar um ambiente respirável foi na região do campo, onde estavam os pastores, no meio dos animais. A vaquinha, o carneirinho, os cabritinhos, eles que proporcionaram então a energia vital animalizada que possibilitou o nascimento de nosso Mestre Jesus. Jesus não conseguiu nascer no meio da humanidade, porque a humanidade não tinha capacidade mental, de fluido mental animalizado, para sustentar o nascimento do Cristo. Conversei com um espião do imperador, ele seguia Maria, e à medida que ele estava chegando perto de onde estava nascendo o menino, ele era um homem que andava 5 dias sem dormir, uma capacidade muito grande. Ele coordenava 1.200 espiões romanos. Ele mandava documento expresso, correio expresso para o imperador. Ele me contou que ele estava vestido de pessoas comuns ali, de pastor, né? E ele estava com um grupo de pastor para chegar perto de Cristo. E aí ele começou a sentir um sufoco. À medida que ele ia andando, ele começou a sentir um peso que não conseguia andar. Não conseguia andar. Ele falou, eu tinha um preparo físico muito grande, e aqueles simples continuavam andando. Eles andavam, aquelas pessoas simples. E será que eu estou ficando doente? E ele falou, eu fui me arrastando.
fui me arrastando até uma pedra que eu pude me encostar e ficar escondido ali cuidando. Aí ele falou que viu, de longe ele viu uma vaquinha, que aquela vaquinha foi rolando com a cabeça, com o chifre, com o focinho, um fardo de alimento que ali estava. E ele pensou, a vaquinha vai comer aquele alimento. A vaquinha não comeu o alimento, ela foi rodando e levou até o pé do coxo da manjedoura. Aí o José então entendeu o que ela queria, cortou o fardo de feno, colocou sobre a manjedoura, que quer dizer coxo, né? Colocou no coxo, e ele viu, esse soldado, ele viu que aquele coxo como se levantasse em luz. Aí depois, logo mais, ele viu que aquela senhora, que ele viria a saber depois que era Maria, estava com o bebê no colo e que colocou naquele coxo, todo ele revestido de luzes. E aí ele falou, não entendi. Dali a pouco, dali a algum tempo, eu vi aquela senhora com uma criança na mão. E saíram de lá e foram para o meio do campo. E o que eles faziam no meio do campo? Do fundo da terra começava a surgir espécie de fumaça, que eram espíritos que estavam cravados na terra. Então fumaça de espíritos saíam do chão e eles pegavam o bebê, com a mãe pegava aquelas pessoas que tiravam da terra e iam entregando para os trabalhadores que ali estavam, colhendo. Aí ele falou, agora, hoje eu venho saber que eram espíritos que estavam ali. Mas eu naquele tempo eu era um espião romano, nunca ia entender o que era aquilo. Então eu não consegui me aproximar do ambiente. Então é o ambiente espiritualizado, aonde o Cristo ali esteve. Conta-se que logo depois tiveram que fugir, porque eram perseguidos por Herodes. E eu perguntei para Herodes, conversei com Herodes e perguntei para ele, ele falou, olha, não sei, eu tinha os melhores espiões, os meus melhores batedores, procuraram aquela família e como se a resposta é, a terra os engoliu e ninguém encontrou. Ele falou para mim quando nós atendemos aqui, ele falou, não sei como que aquela família sumiu. O meu imperador queria a vida daquele que tinha nascido, porque o medo que viria um rei que governaria a terra, e eles achavam que rei era só o tipo de império que eles tinham. Nunca entendiam que era um rei de amor e de fraternidade. Maria diz que ele sai dali e com o seu manto, que é o manto sagrado azul, esse manto sagrado azul, as telas de resgate dos espíritos que são feitas ainda hoje, quando aquelas turbas de espíritos muito violentos, eles jogam aquela grande rede azul e ela cai sobre esses violentos e eles desmaiam, eles dormem, aí são recolhidos e levados para o hospital. Então Maria disse que estava andando com o seu bebê naquele deserto, aí acharam uma fonte de água e muita poeira, ela desejou lavar o coeiro, o manto sagrado dela, e aí ela pegou, foi lá no riozinho, lavou, e aí olhou para cá, olhou para lá, e não via, ela viu na beira umas florzinhas, e quando ela ia estender aquele manto, ela pensou, mas eu vou machucar essas florzinhas que estão aqui. Aí olhou mais para lá, viu um ramo assim de planta, meio ressecada, meio triste naquele deserto, e aí pensou, ali eu acho que eu vou colocar ali, não vai fazer mal nenhum. Aí chegou lá e estendeu esse manto azul sobre aquela moita daquela árvore, que era um pé já lembro o nome da planta, de alecrim. Era um pé de alecrim. Ele tem as folhinhas meio mirradas, né? E estava ali. Aí ela pediu licença e colocou aquele manto em cima do jasmim, do alecrim, e começou a esperar para depois ir embora. Quando chegou na hora que estava seco, ela foi lá e pegou aquele manto e pensou assim, nossa, essas florzinhas seguraram esse manto e são tão, as folhinhas bem fininhas e não tem uma flor. E pensou na flor. Quando ela saiu, aquele pé passou a ter as flores azuis do alecrim. Então por isso que o alecrim ele tem as florzinhas azul, pequenininha, a vida inteira, o ano inteiro, sempre, nunca mais deixaram de produzir a florzinha azul recebida do manto sagrado de Maria. Essas são as poesias que envolvem todo o nome sagrado de nosso Mestre Jesus. Maria,
conhecida como mãe de Jesus. Em muitas religiões, principalmente na católica, eles colocam como Maria, mãe de Deus. Então, precisa tomar cuidado, não é verdade. Maria é mãe de Jesus, que é filho de Deus, e a Maria também é filha de Deus. Então, Maria não é mãe de Deus, Maria é mãe de Jesus. Embora nas igrejas católicas, eles fazem todas as missas falando assim, a Maria é Santíssima Mãe de Deus. Então, isso confunde, porque daí você não dá o direcionamento. Se o Cristo veio para a Terra e ele falava com o Pai, então ele é filho de Deus. E nós temos que deixar bem claro, e não podemos ter medo de falar o que é a verdade. Não é porque milhões de pessoas assim professam que nós não temos a obrigação de ensiná-los a fazer corretamente. Claro que se você for comparar o meu nível, o nível nosso espiritual, nós somos muito infantis. Então Jesus, nessa categoria, até que seria Deus, né? Mas não confundir que Deus é o Pai Criador, o Senhor da vida. Nessa trajetória de que comemoramos então o Dia das Crianças, nós não podemos também de lembrar da grande tarefa da maternidade. A Maria é o exemplo da mãe. Ela é o protótipo. O corpo de Maria, ele é o corpo geneticamente formado para as futuras mães da terra. Então, quando nós tivermos a perfeição, nenhuma doença, então as mulheres terão a beleza, a graça e a saúde, o corpo de Maria. Assim como o corpo de Jesus, ele é o protótipo do corpo do futuro homem aperfeiçoado que terá no planeta Terra. Maria Santíssima é o exemplo. E aí eu lembrei do exemplo da minha mãe. A minha mãe chama-se Neuta, é trabalhadora espiritual aqui na Casa Bezerra, ela é desencarnada e ela teve 7 filhos. Quando ela era menina, eles moravam no sítio, na fazenda, então ela achou, foi no mato e achou uma forquilha, com uma espécie de um ninho. E aquela forquilhinha de madeira, então ela cortou, tirou aquela forquilha, levou para dentro do seu quarto, colocou no lado da cabeceira da sua cama, e ali ela colocou uma imagem de Nossa Senhora. E desde menina, ela então ficava alimentando aquele altarzinho dela, de Maria Santíssima. Todo dia saía para fora, via uma flor, trazia e colocava no seu altar. Assim passou, ficou moça, aí casou com meu pai, que era evangélico, ele era presbiteriano, e aí então, você sabe que existe uma dificuldade deles entender um pouco Maria. Então, ela, iniciando a vida de casada, achou melhor não levar o seu altarzinho junto com ela para o novo lar que ela constituía. Quem sabe se ela até tivesse falado para o pai até tivesse deixado, ela não ia se opor, né? Não ia se opor, não sei, mas não levou. Aí passou o tempo e ela me contou esse fato, uns 30 anos depois que ela já estava casada, ela contou esse fato. Aí passou o tempo, muito devota, muito amorosa com Maria, ela desencarnou. Aí passou alguns meses, ela me contou que quando ela foi levada para o hospital, logo após o desencarne, os tratamentos, aí quando ela se acordou, que estava já mais lúcida, se acordou, ela olhou ao lado da cama que ela estava, ela viu ali o altarzinho dela, aquela forquilha de ramo de árvore que ela tinha cortado há 70 anos atrás. Aquele ramo estava florido, cheio de flores vivas, não era cortado, estava florido ali, e a santinha dela estava ali. Então, lá no plano espiritual, ela foi presenteada, ela viu o seu altarzinho. Aposto que até hoje ela deve ter, lá no lugar onde ela fica, o seu altarzinho de Nossa Senhora Maria Santíssima. Nós gostaríamos também hoje de falar um tema muito difícil. Mas como falar de mãe, de filhos, se nós não falarmos do tema aborto? Desse tema que envolve tanto sofrimento,
que é muito difícil, ninguém quer abordar esse assunto. Os espíritas fogem léguas desse assunto, para não entrar no assunto, porque é muito delicado. Mas Jesus falou, se eu não falar, as pedras falarão. E se nós não falarmos, alguém tem que falar. As pessoas continuam fazendo os seus erros. Para vocês terem uma ideia, a situação é muito delicada. O PNA, que é o Programa Nacional de Alfabetização, ele foi criado no governo militar em 64, por Castelo Branco, para erradicar o analfabetismo. E então, eles cuidam das crianças, e esse programa tem uma estatística de 2016, que foram 503 mil crianças que fizeram um aborto de 14 a 15 anos de idade. Entenderam? E que, para vocês terem uma ideia, o SUS registra que são 195 mil casos, a média de 535 casos por dia, de crianças, de meninas de 14 e 15 anos de idade. Porque daí não foi implantado o conhecimento. Aí nós temos uma população no Brasil de 10% que são analfabetos, principalmente na região do Nordeste, que daí impera a pobreza, não tem acesso se não sabe ler, não sabe mexer no telefone, não sabe mexer na internet. E aí, com essas políticas desqualificadas, mas vocês vejam que a dificuldade é muito grande ainda que nós temos. Existe uma situação que na Terra as pessoas confundem muito, e nós que temos a informação temos a obrigação de falar. O pessoal fala o demônio, e as igrejas falam que o demônio vai lá atacar a pessoa e que ele é um só. Então é um grande engano. Existe um cidadão chamado número 1, que é o que chamam de demônio, que ele está preso no núcleo da Terra. Quando Jesus aqui esteve, ele prendeu ele lá, e ele fica então dentro do núcleo da Terra. Por quê? Porque a Terra é cercada de magma, e aí quando ele expele pensamento negativo, o magma da Terra, já muita coisa ele queima daquele cidadão. Esse cidadão, como há milênios ele só faz o mal e ele coordena toda a maldade, então ele foi se degenerando. Porque toda pessoa que começa a ficar muito tempo no mal, ele vai se degenerando, ele vai perdendo o seu corpo perispiritual. E é tão grave que ele vai se degenerando, um dia perde o braço, outro dia perde a perna, e vai se degenerando, que a gente chama de zoantropia. Ele vai durante um tempo usando aparência de corpo de animal, e vai indo e vai perdendo, mas nunca ele vai conseguir ser um animal perfeito, porque perfeito só Deus faz. E no núcleo da Terra, em nenhum lugar da Terra, Deus não deixa que nenhum espírito de um animal que vá para esses ambientes. Qualquer pessoa que você enxergue lá, amanhã depois, saiba que não é filho de Deus, não é animal. São pessoas que se transformaram em animais, num processo de zoantropia. Pessoas podem reencarnar como animal? Não, porque ninguém retrograda. Você não pode ganhar um corpo carnal se você já é humano de animal. Essa história que os budistas, outras religiões falam, que o cara pode reencarnar como rato, como macaco, como vaca, não, jamais, isso não é possível. Já atendemos aqui falange de espíritos que estavam no formato de ratos, a ponto de se apresentar na mediunidade chiando como rato. Aí nós tivemos que ir trabalhando para ele recuperar a voz, provando que aquela criatura era ser humano, para que toda aquela quantidade imensa de ratos espirituais humanos que foram trazidos para cá, ao ponto de fazer barulho no teto. Você sentiu o barulho, a correria no teto aqui dessa casa. Aí o espírito até falou, eu ficava olhando pelos buraquinhos, escutando vocês falar. Mas daí tinha um chefe que cuidava para não deixar que eles então, que ouvissem. Aí conseguimos doutrinar esses espíritos, mostrar para eles que eles eram gente,
que eles não eram nenhuma espécie de santidade rato, que são cultivados em outras localidades. Então ninguém nasce como animal, mas no mundo espiritual é normal você perder o teu corpo humano e se transformar em animal. Você vai baixando o teu nível, você vai baixando, é como se fosse porto de segurança que Deus, como nós passamos subindo de cima, de baixo para cima do reino animal, para até chegar no hominal, nós então baixamos. Qual foi meu último reino animal? Então, quando eu perder a minha composição perispiritual de humano, eu caio para o primeiro reino, o corpo que eu tive no período que eu era animal. E vou baixando, vou baixando, e sendo convidado a se modificar, porque da pessoa, ele não vê ele como animal. Já conversei, como que você pensa que você é? Ah, eu sou um grande homem, sou um guerreiro, eu sou cabelos louros, eu tenho os olhos azuis, sou muito forte. E aí, é isso que você pensa que você é? Sim. Você gostaria? Nós podemos demonstrar como você é realmente? Não, não precisa. Eu tenho a minha... Porque esse número 1, ele entrega foto falsificada para essas pessoas. E como a pessoa não consegue se enxergar, porque ela está numa escuridão muito grande, então esses espíritos acham. Aí a gente pede ao plano espiritual que mostre, como uma espécie de espelho, quem aquela pessoa é. Aí ele se desespera, porque daí ele viu que é um monstro terrível, é todo deformado, porque você vai se deformando e vai caindo nesse nível, vai caindo, até um degrau chamado de ovoidização. Você pode se transformar num ovoide, um ovo, porque como você, lá no princípio, antes de ser animal, você veio de um ovo, então você se transforma num ovoide, muito comum no meio espírita, nós atendemos muito. Aí você perde então esse ovo. Durante um tempo ele tem um olho, 2 olhos, 3 os olhos, algum bracinho, algum não, e vai se fechando, até o ponto de que ele fica um ovoide. Mas ele tem uma situação muito delicada, que é chamado de pensamento único. Ele então especializou-se em crime, em traição, se especializou em guerra, então ele é uma criatura muito importante para quem quer fazer esse tipo de movimentação. Então você pega um especialista em corrupção, que chegou no período de ovoidização, e você planta ele num ser aqui da Terra. Aquele cara, consequentemente, ele vai ter muita dificuldade de sair daquela ideia. É monoideísmo. E olha qual é a situação. Quando você começa a colocar na tua cabeça o monoideísmo, você só pensa para dentro. É igual a máquina. A máquina ela tem um movimento de centrífuga, que joga para fora. E tem outros que tem a centrípeda. Quando você entra nesse reino do ódio, da vingança, da maldade, você passa a ter movimentos centrípetos. Dentro, a tua cabeça começa a rodar para dentro de você e você não encontra saída para os teus problemas. É onde cometem o suicídio, os crimes todos, porque você está no movimento centrípedo. Dentro de você mesmo, você não se abre, você não deixa chegar oração, as orações ficam em cima de você e não conseguem adentrar. E você vai então entrando na forma de ovoide. Os ovoides são no mundo espiritual muito procurados pelas trevas, porque eles querem aquela criatura e sabem quem ele é e querem se vingar dele. Então pega um grande guerreiro, e esse grande guerreiro vale muito lá no mundo espiritual, porque se eles implantarem num presidente, num país, o cara vai fazer guerra. Entenderam a situação? Já atendi aqui espírito que ele era um grande coletor de ovoides. Ele chamava de bola de pensamento. Daí eu falei para ele, mas então ele ia no mar, em todo que lugar, e buscava essas mentes violentas que se ovoidizaram, que são pessoas que não são boas. Pessoa boa não entra nesse estágio. Então é a pessoa ruim, muito perigosa. Aí ele chegou aqui, ele trazia um baú imenso, valiosíssimo. Aí ele me falou, eu sou um homem muito rico. É muito rico? Sim. Por que o senhor é rico? Porque eu tenho tesouros. Que tesouro que o senhor tem? Eu tenho mentes as quais eu vendo
e por isso eu tenho tudo o que eu quero. E o que o senhor compra? Com o que o senhor recebe? Eu recebo escravos, espíritos que são escravizados, recebo mulheres bonitas, recebo tudo o que eu quero, e vendo. E aí, agora me trouxeram para cá, e eu estou com essa chave. Eu fui conversando com ele, explicando toda a situação, e aí ele falou para mim, depois que ele já estava desistindo da situação, então eu vou deixar com o senhor a chave desse baú. Tome muito cuidado, porque aí tem mentes muito poderosas. E é verdade, tem mentes muito perigosas. Aí eu fui esperto, né? Falei, o senhor vai fazer um favor, o senhor deixa a chavinha do lado do baú e eu vou falar para o doutor Bezerra pegar essa chavinha. Porque aqui no hospital existe uma ala muito grande que chama-se berçário de ovoides. São berçários onde são colocados esses filhos lá, e eles recebem oração, recebem paz, recebem até que eles consigam voltar a ter uma perninha, um bracinho, um olho e novamente se formar. Então são esses espíritos. Já atendi também espíritos, um ovoide que ele era usado pelo bando dele, pela turma dele, que para se vingar, amarraram ele numa corda e usavam ele como bola. Tudo, uma bola ensanguentada, mas como ninguém morre lá, porque você... então tudo ensanguentado, ainda tinha boca, ainda podia falar, porque ainda não estava totalmente ovoidizado. E aí foi então a equipe de guardiões, de socorristas, resgataram essa falange e prenderam também esse espírito. E aí tem que colocar ele em contenção, porque ele emite muita toxicidade. É espírito que pode contaminar um continente, um desse, se ele tiver sem o devido cuidado. Então, daí esse espírito andava com ele, correndo para lá para cá com uma corda. Ele amarrava na corda, jogava, que são assim, tem outros que são pequenininhos. E também a situação muito delicada, que quando as trevas querem fazer uma confusão muito grande, naquele período aqui no Brasil, que houve aquele movimento Black Bloc, que estavam incendiando o Brasil, houve então um trabalho muito grande aqui no Brasil, e as trevas estavam preparando para jogar de cima, em cima da multidão, essa espécie de ovoides, ovoide de incendiário, ovoide do terror, todo tipo. O plano espiritual fez um trabalho muito grande para prender grande leva daquele pessoal, mas muita coisa caiu. Então o ovoide vem caindo onde eles lançam, ele tem uma energia, ele vai aonde, lá naquele grupo de confusão, estiver um semelhante. Então se lá está um político, quem seja que tenha semelhança com aquele pensamento, vai atrair, porque a lei é semelhante, atrai semelhante, e ele gruda em você, e não sai mais, e aí começa a emanar esse tipo de energia vital, muito grave. A minha irmã, ela é espírita, médium, lá em Mato Grosso. Então tinha uma mulher que estava caindo na sua casa. Ela levantava da casa, passava numa sala e caía, estava tudo machucada. E aí a filha procurou então a minha irmã. Olha, minha mãe agora não consegue andar na casa, ela cai de uma hora para outra, já foi no médico, examinou, não tem problema, ela não tá normal de saúde, mas ela cai muito, está caindo. Não podem ir lá fazer um evangelho na nossa casa, na casa da mãe? Vamos. Aí juntaram a minha irmã mais outras pessoas e foram fazer o evangelho naquele lar daquela mulher que não conseguia parar de pé. Aí foi lá. Chegaram lá, fazer o tratamento, já a minha irmã viu que tinha uma espécie de um toca-disco assim, aqueles antigos, e em cima daquele toca-disco tinha uma pasta tipo valise de madeira antiga, aonde dentro daquela valise estava um ovoide, só tinha 2 olhão, um ovoide violento, que é especialista em derrubar as pessoas. Aí o cidadão tinha instalado na casa daquela mulher, na linha do corredor da casa. Quando a mulher passava naquele corredor, ela, sem saber, ela entrava em contato com o olho, com aquela energia, porque eles ficam assim, ó, 1000 anos, numa posição só, que eles não se movimentam, eles têm monoideísmo, eles estão ovo, eles perderam, eles têm aquilo da sua essência, do tipo de criatura que eles se transformaram, do crime, por isso que são muito perigosos. Aí a minha irmã viu aquela situação ali, aí fizeram o evangelho e tal, e ela foi embora. Foram embora,
E quando ela chegou na casa, daí foi dormir, e aí começou a fazer oração. Quando ela começou a fazer oração, perto da casa dela tinha um campo, onde o pessoal jogava bola, e tinha um carreiro. E ela viu aquele cidadão com a pasta na mão. E ela pensou com ela, puxa vida, ele está vindo nesse carreiro que vai bater aqui na minha casa, ficava para lá. E aí ele vinha, e ela orando aqui, vindo ele com a pasta. Porque como eles foram lá mexer, foi tirado de lá, cara, você saia daqui. E o cidadão saiu, levando o seu tesouro, que era aquela criatura que ele carregava. Aí a Reni começou pensando, poxa vida, será que está vindo para cá? E começou a fortalecer mais a oração. E será que está vindo para cá? E o cara está vindo com a pastinha na mão. E ela já tinha visto a cara do cidadão. Aí vem, e bate na casa dela. Quando chegou na porta da casa dela, da porta da entrada, o cidadão foi no trinco e abriu a porta. E a porta abriu, mesmo ela estando fechada, a porta abriu espiritualmente. E abriu um tanto assim. E o cidadão foi entrar. Mas quando ele foi entrar, a porta não abria mais. Ele empurrava a porta, não abria mais. Ele tentava colocar aquela valise de madeira, não passava. Virava assim, não passava. Virava assim, não passava. E aí lutou. Aí o mentor espiritual dela chegou e falou, viu, minha irmã? Como aqui existe a proteção espiritual, é relativa. Porque se tivesse total proteção, ele nem conseguia abrir a porta. Mas, como são trabalhadores de Cristo, você é um trabalhador do Cristo, não é permitido que ele venha. Então agora nós vamos falar para ele que ele se retire, porque ele não vai instalar essa mente aqui. Entenderam? Então essas mentes que chegam ao processo de ovoidização, elas precisam então de fazer o processo inverso, de querer voltar à vida, de querer aí só com séculos de tratamento. Lá no plano espiritual, aqui tem um versário de tratamento desses irmãos, diz que a maior alegria quando eles vão lá no versário de ovoides, quando eles vê que um está abrindo um olhinho, então está recuperando aquele ovo, está recuperando o seu olho. Diz que a maior alegria, as enfermeiras que cuidam lá. E quem que são destacados para cuidar dessas criaturinhas? Se eu tenho lá um ovoide que eu fui responsável por ele chegar naquele ponto, aí eu me candidato como enfermeira, como médico, como trabalhador, para ficar lá doando energia e amor para que ele se recupere, entendeu? E volte. Olha a situação que acontece. Como que essa situação acontece? Quando o espírito, então, está aqui na Terra, ele reencarna, desencarna e não quer saber de se modificar. Ele reencarna e vai para os vícios. Desencarna, vai para os vícios. Reencarna novamente e vai para os vícios. E vai degradando o seu perispírito. Vai degradando, até ele chegar no estágio de ovoidização. A mãe dos milênios passados tem responsabilidade por aquela criatura, aquele espírito. O pai também. Tem pai, por exemplo, que ele só quer ter relação sexual com a sua esposa ou outras mulheres, mas não quer ter os filhos. E se aquela dita amante fica grávida, ele manda fazer o aborto, porque ele não quer o filho. Então, quando esses homens têm esse tipo de comportamento, Deus pergunta assim, aonde que eu vou colocar esse irmão que chegou no estágio de ovoidização pelo ódio que envolveu entre todos vocês? E ele já teve, algum tempo atrás, há 300, 500 anos, oportunidade de não chegar ao estágio de ovoidização, se você tivesse aceitado ele, se você não tivesse abortado, se você tivesse aceito. Como você não fez isso, tanto o homem, tanto toda a família, porque toda a família é responsável. Aí sabe o que acontece? Esses ovoides, esses espíritos, eles precisam de receber o amor maternal, energia de reencarnação. É onde muitos casos de cistos são acontecidos com esses ovoides. Eles então se implantam no útero da mulher e ali vai crescendo como se ele estivesse gestando. E tem mulher que acha que está grávida mesmo, tem todo o sintoma de gravidez e vai ali e fica então desenvolvendo. Tem mulher que tem o ovoidinho do lado, que está ali o cisto, que demora para descobrir, pode ganhar nenê, pode ter outros filhos e vai desenvolvendo. Aquele espírito então que entrou na ovoidização, ele está no berço maternal para uma futura reencarnação.
a hora que ele tiver condições. Aí, à medida que ele tiver um pouco melhor, é retirado e levado para o hospital. Outro detalhe, aqueles homens que só querem saber de ter sexo, mas não têm a responsabilidade com quem ele tem o sexo, ou ele não tem o mínimo de escrúpulo e realmente faz o aborto, porque eu digo que a maior responsabilidade do aborto, eu acredito que é o maior percentual do homem, porque é o pai. Porque a mulher, se tiver o pai, mas eu sou casado, mas eu sou rico, mas eu sou não sei o que lá, mas eu tenho minha vida, entendeu o que faz? Aí se tem esse número fabuloso de abortos na terra. Então, aí aquele homem que não quer saber de ajudar aquele espírito que tem compromisso de ter aquele filho, e ele também teria o compromisso, aí o que acontece? Ele não quer, não é justo que a mulher fique com o ovoide. Aí sabe o que acontece? Esse ovoide vai para o sistema genético do homem. E pode, em quase toda a totalidade, mas tem exceção, os casos então de câncer de próstata, câncer de sistema genético do homem, implante desses filhos que você não quis ontem. Então ele se ovoidizou, fica pequenininho, ele se miniaturiza, fica mais ou menos 2 centímetros menos, e ele fica na próstata, fica no sistema genético para que ele ganhe vida, para que ele se prepare e volte a ter capacidade de renascer, capacidade de reencarnar. Entenderam? Olha a gravidade. Ninguém tem coragem de contar isso. Por quê? Porque é uma coisa difícil, mas aqui na nossa casa mesmo, alguns anos atrás, chegou um cidadão com uma mulher, uma moça que não era esposa dele, e aí foi para conversa fraterna. Aí caiu para mim, que eu estava ali para atender, e eu fui conversar com os dois. Ele falou, eu sei que aqui é um centro espírita, e eu vim aqui então para nós combinar um aborto. Mas onde o senhor ouviu falar que centro espírita faz aborto? Não, mas fazem, né? Não, imagina, senhor, nunca, isso não existe. Nós somos pela vida. E aí começamos a conversar com ele, e aí propus para ele, a menina nova, ele era casado, uns 40 anos, e aí eu falei para ele, tirei ele de perto da moça, falei, vem, vamos conversar na outra sala. Levei na outra sala e falei, vamos fazer, olha, eu sei, expliquei para ele a responsabilidade do assassinato. Se você matar essa criança que está ali nessa mulher, ele é teu filho ou tua filha. Ele poderá, porque o espírito você não mata. Esse espírito vai sair dali, ele pode vir para cima de você e você pode enlouquecer, você pode se transformar, se modificar, porque Deus está dando uma oportunidade para que você dê para ele uma condição de renascer, de reencarnar. Então, por que o senhor não faz o seguinte? O senhor pega e faz assim. O senhor pega, eu propus para a moça, a partir de agora, então, se você quiser não fazer o aborto, o que nós fazemos? Eu proponho para você. Eu tenho um médico amigo de confiança, que é ginecologista, nós vamos encaminhar, você se afasta, falei separado, você se afasta desse homem, porque você viu que ele não gosta de você, ele só está tendo relacionamento sexual com você, mas ele não tem nenhum sentimento. É tanto que ele não quer deixar a sua família, deixar ninguém, porque se você está grávida, você pode ter um filho normal. Então você faça o seguinte, você se afasta dele e nós então vamos cuidar de você. Nós vamos encaminhar para o médico, fazer o pré-natal, vamos encaminhar você através das autoridades de um juiz, para que esse juiz cuide de todo o processo, para que você faça a adoção dessa criança quando ela nascer. Se até lá, junto ao juiz, você decidir que você vai ficar com ele, também ótimo, é bom que você fique com ele, mãe é mãe. Mas se você não quiser, porque você é jovem, ela falou que ia acabar com a carreira dela e não sei o que lá e tal, então é muito delicado, mas você vai cometer um assassinato. Então, deixe que nós cuidamos dessa situação para você. Você entrega. Aí conversei com o pai. Ele falou, você acha que eu vou deixar o meu sangue correndo por aí? Mas como o senhor quer matar seu sangue? Eu não posso deixar um filho meu andando por aí. Eu falei, não, meu amigo, o senhor não tem esse direito de falar isso.
O senhor simplesmente é o pai, mas o senhor está desonrando a paternidade. Entendeu? Então, a proposta que eu faço é que o senhor deixa que essa moça, nós encaminhe ela para os caminhos corretos. Isso que nós devemos fazer. Aí foi encaminhado para tratamento, foram embora. Nunca mais voltaram. Penso e peço que realmente eles não tenham matado a criança, porque hoje estaria com uns 20 anos de idade mais ou menos. Entenderam? Eu não vou deixar o meu sangue rodando por aí. E aí então prefere cometer o assassinato. Então vocês vejam como é delicada essa situação. Esses abortos, eles acham, por que botaram na cabeça? Os médicos, na maioria, respeitando alguns, eles dizem o seguinte, que a pessoa só é pessoa quando ela respira, saiu do útero, a primeira golfada de ar, respirou, chorou, naquele momento marca a hora que nasceu, marca-se a vida. Até ali eles dizem que ele era um monte de carne, ele não tinha um espírito, só que não é verdade. Para você formar um corpo, você tem que ter um espírito destinado para fazer aquele corpo, tem que ter uma mãe já destinada para receber aquela criança, um pai para receber aquela criança. Aí quando é feito toda a programação espiritual, então é exatamente assim, você é um espírito, você tem o teu perispírito, você tem um problema no teu coração, que vai ter que estar na próxima reencarnação, aquela lesão que você causou. Então o teu perispírito vai formar aquele bebezinho com aqueles problemas no coração, a espiritualidade vai trabalhar o máximo para que tenha menor prejuízo, e você vai nascer. Então quando forma a primeira célula lá, é como se ele puxasse uma célula do perispírito e vai para o corpinho lá e vai formar. Quando deu 7 meses, está completo, é como você estivesse lá, entendeu? Mesmo o espírito mais avançado não precisa ficar dormindo junto ou próximo, ele vai estar. Então você vai, nunca esqueçam disso, você puxa uma célula do perispírito e forma uma célula do corpo carnal com o espírito que vai ser dono dele. Não tem essa história de que nasce para depois ver quem que vai ser. Cada espírito, ele fecunda o seu próprio corpo. Aí quando você então mata aquele espírito, aquela criança que está ali no ventre, o espírito vai sentir todas as dores, os cortes, tudo que aconteceu, e ele odeia. Tem espírito, por exemplo, que ele agarra desesperado no coração, ele vê o coração da mãe batendo, ele se agarra espiritualmente no coração da mãe, desesperado, com ódio, com medo, e porque você falou que você ia me dar uma chance de nascer, você me deve essa oportunidade, e vocês agora estão fazendo isso, e desesperado, a mãe tem uma parada cardíaca e morre, milhares de pessoas morrem nesses momentos dessa situação, entenderam? Ou ele sai dali e não perdoa e vai para cima dos responsáveis. Nesse crime todo, médico é responsável, o dono do hospital é responsável, fabricante de remédio para isso é responsável, todo mundo vai pagar como assassinato cometido. E como eles botaram na cabeça que não, você pode fazer o aborto porque lá não tem espírito nenhum, não tem alma ainda, ele só vai ganhar alma depois que nascer. É tanto que há 100 anos atrás as mulheres não tinham alma, né? Não é isso? Há 100 anos atrás os escravos não tinham alma. Até o dia de hoje os animais não têm alma. Os animais são uma bola de carne para o cara comer. Não consideram que ele é um espírito de reencarnação, evolução. Então, vocês vejam como a situação é complexa nessa formação de acontecimentos. Tem um caso, por exemplo, de uma família de uns 200 anos atrás, isso está nas obras espíritas. Então uma moça de família muito rica, da região do Nordeste, família política, os barão da região, a menina se apaixonou por um rapaz que devia ser feio, pobre e que não servia para fazer parte daquela família. E ela engravidou. O avô ficou muito revoltado, o pai também, e resolveram então, eram famílias que vieram de Portugal, resolveram então levar a moça que estava grávida, para que ninguém da sociedade soubesse,
para que fosse feito o aborto em Portugal. Lá tinha uma clínica muito famosa que fazia o aborto sem risco da morte da mãe, papá, aquela história. Aí prepararam a viagem, a família foi para Portugal. A moça também foi, triste. Aí chegou no navio, que a viagem era do navio, chegou no navio, aquele bando que estava junto, cuidando do problema, porque um bando de espíritos queriam que o avô fosse desmoralizado por uma filha que teve um filho sem casar, naquele tempo, né? Desonrar a família. Então eles queriam, os inimigos daquele avô e dos tios, do pai e tal, queriam causar para ele um grande prejuízo moral. Aí chegaram lá no aeroporto, no navio, aí estava uma gama de espíritos acompanhando, aí perguntaram para o mentor espiritual que estava cuidando daquele assunto, esse grupo também pode ir? Aí foram consultar, sim, esse pode ir, os outros não. Aí foi destacado, esses que estavam indo, espíritos mal, especialistas em fazer o quê? Em retirar substância. Então, quando aqui tentaram dar remédio para a moça abortar, ela tomava o remédio, os espíritos tiravam a essência do remédio, do veneno, e aí não abortava. Por isso que daí tiveram que correr para ir para Portugal. Embarcou naquele navio aquela família e também os espíritos desencarnados. E também os espíritos anjos de guarda cuidando para fazer o melhor. Porque nada acontece sem que Deus permita. Ninguém consegue fazer um aborto sem que haja permissão, né? Porque tem o livre-arbítrio. Não que Deus autorize, porque nunca Deus vai autorizar coisa errada. Mas como não existe um casamento por acaso, não existe um aperto de mão na rua por acaso, não existe uma gravidez por acaso, mesmo gravidez por estupro, todas elas são legítimas por fato de ação e reação. Então nenhum acaso, porque como diz o Dr. Bezerra, o acaso não existe. Foram para a Europa, chegaram em Portugal, internaram a moça, porque ela não está passando bem, foi para uma clínica especializada. Aí prepararam ela e um médico famoso foi para fazer o aborto. Preparou a moça, a mulher que estava grávida, e aí veio com os equipamentos e começou a tentar matar. E tentava. Quando ele levava o bisturi, aquele feto pulava de lugar. E ele não conseguia pegar. Ele ia lá com as pinças e ele pulava para cá. E ele ficou ali trabalhando horas até cansar. Suou, ficou muito. A equipe dele toda não conseguiram fazer o aborto. Vamos deixar para amanhã. Aí deixaram para amanhã, foram tentar novamente. Ele tentava ver, ele fugia. Como que pode fugir se ele não tem vida? Se ele só vai ter vida quando ele respirar pela primeira vez? Mas não, mas ali tem algo, o médico, tem algo diferente. Ele tem noção do que eu estou fazendo, porque quando eu vou por aqui, ele já sabe e já foge. E ficou desesperado, porque ele é um cara muito rico, um médico muito famoso em fazer aborto. Aí tentou ali vários dias. Aí dava remédio, quando ele dava o comprimido, os espíritos sugavam o remédio, tomavam o remédio e o veneno não ia desativar, porque são elementos químicos, né? Se você tem um especialista em transformação química, você muda e não dá. E a moça ele não conseguia fazer o aborto. Passou 8 dias na clínica. Aí chama o pai e o avô. Olha, vocês pagaram aqui tantos mil, não sei quanto, nós vamos devolver o dinheiro para vocês. Eu não vou mais continuar fazendo o aborto na sua filha, na sua neta, e tenho meus motivos e não vou fazer. Mas você é obrigado a fazer. Você assinou um contrato comigo, um contrato de internamento, você é obrigado a fazer. Não vou fazer. E aí a força política lá em Portugal estava pressionando, o médico decidiu, não, eu não vou fazer. E aí foi passando o tempo, a menina então, a moça, teve que ganhar o nenê lá. E ganhou, deu a luz, porque o médico daí desaconselhou que não faça. Se ele era o bambambam da história, falou que não era para fazer. E aí então o avô teve que abaixar a cabeça e aí imperou a força e nasceu o bebê. Não sei qual foi a história que fizeram depois para contar quando chegou no Brasil. Bom, aquele médico, a partir daquele dia, ele falou, para mim não é possível, aqui tem alguma coisa que não é possível. E aí Portugal estava em guerra
com aquele povo africano, estava em guerra, uma guerra muito violenta e precisando de soldado, e precisando de médico, e precisando de sangue, porque a guerra estava violenta lá. Ele então decidiu, foi no departamento da guerra e se alistou como médico para ir para a guerra. Nossa, mas o fulano, mas que patriotismo, deixar sua clínica milionária aqui para ir para a guerra, né? Pegou as roupas de médico e entrou no exército e foi para a guerra. E chegou lá. E as guerras vinham. E vinha gente tudo dilacerada. Cada pessoa que chegava, explodida de sangue, de bomba, ele lembrava das crianças que ele tinha matado, porque ele tirava os pedacinhos do pezinho, tirava os pedacinhos da criança, entendeu? Ele via aqueles soldados todo moído, jovens, todo na guerra, então tinha que cortar o pé, e ele ali naquela situação foi, e aí trabalhou lá não sei quanto tempo. Um dia houve um ataque muito grande, uma guerra muito violenta, e gente trazendo para aqueles lugares onde funcionava a parte da Cruz Vermelha, onde ficava o atendimento, e no lado de lá era um campo todo minado de proteção daquela parte médica. E ele estava ali então naquele dia, trabalhando muito, muito, tudo cheio de sangue, o rosto, todo o corpo, todo ensanguentado, de tanto ver soldado morrendo, cortando perna de aquele sofrimento, estava muito cansado. Aí quando houve um pouco de diminuição de chegada, que daí chega um momento lá que a guerra diminui um pouco, parou de chegar gente, e ele muito cansado, ele saiu no lado da cabana, da tenda onde ele atendia, sentou numa cadeira e ficou olhando o pôr do sol, que estava caindo tudo ensanguentado, não aguentava nem levantar as mãos de cansado, e estava olhando o sol para lá. Aí ele vê um vulto, lá no final daquele sol, a alguns metros de distância, ele viu um vulto, e ele olhou, mas parece gente aquele vulto, ele pensou. Aí ele levantou, desviou o sol do olho, viu, era uma pessoa que naquela confusão estava vindo, e aquela pessoa se batia, e ele gritava, para, não venha, aí é tudo campo minado, e a pessoa não escutava, a pessoa desesperada vindo para cá, e ele indo, pare que você, aqui não, pare que aí não pode, aí tem bomba, você vai pisar na bomba, e ele foi andando para lá, e aquela pessoa vindo de lá para cá, era uma mãezinha grávida, segurando a barriga, morrendo de dor, porque estava para dar luz sozinha, e aí segurando e cambaleando, e quando ela cambaleava, acho que desviava pela mão de Deus aquelas bombas, e vinha, e ele foi desesperado para dizer, ele viu que era uma mulher, que ela parasse, para depois eles tirarem ela de lá, e ela vinha, vindo, quando estava assim, perto dele, mais ou menos alguns metros, ele falando para ela parar, ela pegou e ela foi pisar numa bomba. Ele pegou e se jogou na frente da bomba, em cima da bomba, para salvar aquela mulher. E aí ele explodiu, seu corpo ficou tudo em pedacinho, igual ele fazia com as crianças. Ali, ele também resgatou parte daqueles crimes que ele cometia. Salvou daí veio todo o outro corpo de médico para ver o que tinha acontecido. Aí encontraram ele tudo despedaçado, morto já, e a mulher caída ali, onde não tinha bomba, para dar luz. Então essa é uma história espiritual que é contada, e é assim que são feito todo o processo de resgate na vida. Então vai chegar um momento que você vai ter que se modificar. Nós atendemos aqui também um espírito que era uma médica, especialista em aborto. Tem muitos especialistas em aborto. Aí ela então se degenerou, morreu, e virou, daí no processo de zoantropia, ela virou um felino, uma gata muito feia, tudo ferrado, e aí ela passava muita fome. Ela via campos assim de milho, e ela corria para pegar uma espiga, chegava lá, a espiga, ela contando, a espiga, para começar, foi uma dificuldade para fazer ela falar, porque ela falava que gato não fala, né? E aí para eu mostrar para ela que ele não era gato, que ela era um ser humano, e que aí vamos trabalhando. Você está me ouvindo falar? Estou ouvindo. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim. Fale, você está entendendo? Sim, eu estou. Você está me enxergando? Sim, eu estou. Então, olhe bem, você é um ser humano. E aí vai trabalhando, e aí você vai tirando aquele processo
de zoantropia que o espírito coloca em si, e ela começa, então, aí foi tido uma recuperação. Ela então era muito, há mais, não sei, de 100 anos, não sei quanto tempo, ela era esse sofrimento aí nessas regiões do plano espiritual. Aí quando ela perguntou para mim, e agora? O que eu faço da minha vida? Porque há muito tempo eu me arrependi. Jamais eu voltaria a mexer no ventre de qualquer mãezinha, jamais. Eu não consigo lembrar, mas o sofrimento é muito grande. Eu não consigo tirar da minha cabeça o choro das crianças, o choro das mães, o choro de todo mundo. Eu escuto as crianças chorando, mas como que se elas estavam mortas, elas continuam chorando? É que é o espírito que está do lado que está chorando, né, naquele desespero. E ela então quase enlouquecida. Aí ela falou, e agora? Eu falei, agora você deve então se apresentar para sarar, para melhorar, e depois se alistar a uma equipe que combata o aborto. Você poderá trabalhar evitando, se você, cada aborto que você evitar que faça, é um que você recupera dos que você fez. Se você fez centena, você vai ter que recuperar todos esses que você fez. Tem possibilidade? Claro que tem. É assim, você vai ter que resgatar. Aí ela então, daí já estava já mais conscientizada, melhor. Aí ela estava na maca, levaram a maca, e quando tinha uma porta, ela perguntou, o que eu faço? Daí eu falei, ela falou, é uma porta. Então empurra a porta. Aí ela empurrou a porta, abriu, era um berçário. Eu estou vendo um berçário. Sim, um berçário. Então agora você vai se preparar, se qualificar para ser quem sabe, uma médica, uma enfermeira, uma trabalhadora protetora das crianças. Você vai ajudar as crianças a nascerem. Por isso que nós temos grandes médicos trabalhando no campo genético, fazendo a inseminação e lutando para as crianças nascer. Não é isso que acontece? Então isso são as formas de resgate. Nós tivemos aqui na nossa casa, alguns anos atrás, um resgate muito grande de milhares de criaturas, de espíritos. Porque quem não entende o que é resgate? Resgate é igual ao resgate do soldado Brian. Você tem que ter uma força militar para ir buscar o cara lá, porque ele está em batalha. Então eu falei para vocês, daquele número 1, ele coordena a maldade. Então ele tem um exército de gente que escravizada, por bem ou por mal, ou ovoidizada, trabalhando para ele. E ele coordena, com fios ligados a cada um. Aí esse cidadão tem uma grande força militar, que é chamada de espectro. Os espectros são espíritos de gente humana que perderam a consciência. Eles só pensam conforme o seu comandante pensa. Então se eles são 1000 e tem um que comanda os 1000, ele só faz o que o pensamento daquele comandante executa. Então quando o chefão lá fala, faça isso, eles não pensam, eles não têm capacidade de pensar, porque eles foram subjugados e perderam a capacidade de pensar, porque são espíritos maus. Esses são a força de segurança do que chamam de demônio, que são os espectros. Existe uma outra categoria subordinada a esse número 1, que são chamados de mago negro. São chamados de mago negro, mas eles usam roupas vermelhas, entendeu? Capas vermelhas. Por isso que os imperadores romanos, os cônsules, até a Igreja Católica usa muita roupa vermelha, são roupa dos magos negros. A gente pensa, bom, se é mago negro, tinha que ser roupa escura, negra, né? Então esses magos negros têm uma força militar muito poderosa, que chama-se sombras, espíritos violentos também, que trabalham muito na nossa mente. Então nós temos que ter uma firmeza na oração. Cada vez que vem um pensamento ruim, você não permita, porque você não sabe quem está mexendo nos teus pensamentos. Então você tem que estar orando e vigiando, para você sair fora dessa quantidade de criaturas que trabalham contra Deus. Porque o número 1, ele botou na cabeça dele que ele é Deus. Ele ficou louco, enlouquecido, e ele diz que ele é Deus. E nós não temos convencido, ninguém tem conseguido ainda convencer que ele não é Deus, que ele é filho de Deus, e que ele não está também eternamente no mal. Então, no Natal, fora esse, no anterior, a Celina, a mãe da nossa Maria Santíssima, que comemoramos no dia de hoje, a Nossa Senhora mandou
a Celina, a emissária dela, ir lá nesse ambiente, falar com ele. E a Celina levou uma rosa lilás para ele. Porque o lilás, ele combate as energias do mal. Ela derrete a energia. Então a Celina foi lá conversar com ele. Chegou lá no seu palácio, onde ele não se mexe, ele está perdendo toda a capacidade de movimentação, porque ele caminha para a ovoidização. E imagina que tipo de ovoide que vai ser uma criatura dessa. Espero que ele se arrependa antes e que ele peça clemência e que volte e que não perca e que não deixe chegar nesse estágio que levará milênios para poder ser recuperado. Então, a Celina chegou na frente dele e falou: eu venho a serviço de Nossa Senhora, a mãezinha de Jesus. O que você está fazendo aqui? E falou um monte de impropérios para ela. A mãezinha manda para o senhor um recado. Ela, como mãe, ela tem muita clemência, muito dó da sua situação, como filha de Deus que o senhor é. Então ela manda lhe oferecer, e eu trago-lhe um recado, que se o senhor aceitar iniciar o seu processo de arrependimento, ela, como mãe, cuidará pessoalmente do seu caso. A Celina falou para ele. Ele não quis. Falou um monte de palavrões para ela, e a Celina falou: a mãezinha mandou dizer que é para eu deixar essa rosa aqui na sua frente, para que o senhor continue lembrando do convite que ela lhe está fazendo. E eu penso que até o dia de hoje, essa rosa lilás está lá nesse ambiente para que ele olhe, e cada vez que ele olha aquela rosa, ele se torna um pouco melhor, quer dizer, um pouco menos ruim. Porque qual a graça, meu irmão, de você ser o número 1 da maldade? Pô, o número 1 do inferno, o número 1 da escuridão? Pô, brincadeira, né? Onde que tem mérito? Qual o tipo de fundamento nisso? E daí eles então organizam, e quando é feito esses tipos de resgate, esses espíritos trabalham contra as forças do bem, a força do Criador, que é a força de Deus. Para vocês terem uma ideia, todos os caminhos da terra, embaixo da terra, em todo quanto é lugar, porque dentro da terra existem túneis aonde as pessoas andam. Quando vocês morrerem ou desencarnarem, e que vocês não estiverem talvez em boas condições, você vai estar como se estivesse dentro de um caminho de muita poeira, mas você está entrando dentro da terra, porque daí já você não tem mais a matéria que te segura para não entrar dentro da terra. Então você vai entrar dentro da terra e vai então achar que está num caminho muito empoeirado, e lá tem caminhos, túneis. Maria Santíssima, com seu filho Jesus, quando ele já estava nascido, de uns 6, 7 anos, um espírito me contou. Não, eu via ela andando pelos túneis debaixo da terra. O senhor sabe que tem muitos caminhos? Então nesses túneis ela passava assim rapidamente, passava uma nota musical e ia tocando, ela com a mãozinha do seu filhinho na mão, que nós soubemos que era o Cristo, e aonde ela passava deixava um perfume e luz. Aqueles túneis ela ia iluminando e falando: venham, o Messias já nasceu, eu sou a mãezinha dele, venham, sigam, eu estou mostrando o caminho para vocês. E aí eles no escuro, escondido, eu perguntei para ela: por que você não foi? Não, a ordem era: você se esconda na escuridão, porque se eles te pegarem, você vai passar por sofrimento que você nunca imaginou. E daí o que você fazia? Nós se escondia. Se não ia, mas não estava vendo que aquele caminho iluminado ali? Não. Levou atendemos esse cidadão há pouco tempo, 2015 anos por aí, o cidadão escondido, até um dia ser resgatado. E aí foi resgatado, aqui nessa casa, uma falange muito grande de espíritos, e aí foram preparados, foram melhorados para eles embarcar para outro planeta, porque não tinham mais condições de ficar no planeta Terra, porque se degeneraram tanto que não tinham mais condições. Nenhum útero materno poderia receber um espírito daquela categoria, porque ele tem muita energia negativa. Então, se você colocar em qualquer mulher, ela aborta. Assim como se você colocasse
para Maria Santíssima um corpo angelical, um espírito atrasado. O espírito não consegue respirar dentro do corpo de Maria de Nazaré. Por isso que Maria Santíssima teve só um único filho, que é o Jesus Cristo, que foi feita a inseminação artificial, quer dizer, angelical, porque foi feito pelos espíritas, com um gameta masculino de outra, já um gameta que não tinha animalidade. Aí nós temos aqui um fato muito interessante, uma psicografia da nossa irmã guardiã, chamada Helena. As guardiões, já falei, elas são muito especialistas em captar da onde que está vindo a energia. Então, se alguém, lá, o nosso número 1, ele mandou para cá uma energia violenta, as guardiões, ela tem capacidade de saber que de algum lugar saiu uma onda magnética muito violenta. E eles têm que saber de onde está vindo, porque eles têm que colocar anteparo, têm que colocar bolsa de proteção e segurar para que não atinja a humanidade, porque poderia matar um monte de gente na humanidade. Para vocês terem uma ideia, se nós não tivéssemos a proteção espiritual, a aura que cada filho encarnado tem de proteção para a reencarnação, uma emissão de pensamento de certas criaturas desencarnadas, ela transformaria o nosso corpo em uma bolinha de carvão. Virava uma bola de carvão. Naturalmente que o espírito não ia morrer, o espírito não vira carvão, mas o seu corpo reencarnado viraria carvão. Por isso que eles falam, a gente segura o máximo que pode, mas ainda alguma coisa escapa para cima de vocês, que aí gera desequilíbrio, gera disenteria, gera dor, gera uma série de problemas que acontecem. Então eles trabalham, as guardiãs mulheres, por isso que ela tem um filho, uma capacidade. Na Terra, todos esses caminhos que eu falei, todos esses túneis que os espíritos das trevas acham que não tem ninguém, lá tem um guardião cuidando. Ele cuida 1000 metros, o outro cuida. Aqui na Terra, todas as estradas são cuidadas por guardiões. Toda a categoria de guardião, o menor até o maior. Nós temos a proteção superior aqui, que é o Miguel Arcanjo, ele que coordena tudo. Temos o Vatave, temos o Carlos, que cuida daqui, e o Zetec. São os 3 guardiões que, subordinados ao Miguel Arcanjo, trabalham nesse processo. E cuidando do planeta, dando volta em volta do planeta, para não permitir que nenhuma energia também de outros lugares venha atingir e ferir qualquer criatura do planeta Terra. Então a Helena nos trouxe essa psicografia muito grandiosa, que ela fala que daí então, quando foi feito aquele grande resgate, essa quantidade de gente estava no hospital e estavam preparando para serem embarcados, para ir para outros planetas. E aí houve uma choradeira muito grande, né, naqueles que estavam mais conscientizados. E aí naquela despedida, então aconteceu assim: que a luz do Cristo os envolva nesse momento, para que possam abrir seus corações para essas palavras aqui ditas, fortalecendo a fé, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda no mundo espiritual, que rodeia a todos, pois mais fortes se tornarão em auxílio na messe do Cristo Jesus. Depois de muita luta e esforço, começaram o traslado dos irmãos que deixaram o planeta, rumo à nova morada que o Pai preparou para esses irmãos que não se adequaram às lições imorredoras do Mestre Jesus, que é o Senhor das estrelas, e que, consequentemente, auxiliará a todos que lá forem conduzidos para recomeçar. Pois para se achegar ao Pai, só há uma maneira: seguir o caminho, a verdade e a vida. E que se não for por ele, segundo os seus ensinamentos, não há como ser feliz, que é o que todos procuram, a felicidade. Então, meus irmãos encarnados, pensem nisto que lhes digo: se não agir em conformidade com as lições do Mestre, não conseguirão permanecer aqui, pois suas vibrações não serão compatíveis com as futuras vibrações do planeta Terra, que será de compaixão à dor dos nossos semelhantes, que será de amor ao próximo em todos os reinos, que será de fidelidade, gratidão e fé ao Pai Criador. Um misto de sentimentos invadiu os corações de todos aqui no hospital no dia de ontem, naquela época. E ainda
paira sobre todos estes sentimentos que todos estão a refletir em seus rostos. Um misto de compaixão e alegria ao mesmo tempo. Em todos os lugares, vemos os trabalhadores, emocionados, a distribuir abraços amorosos e beijos sinceros, vindo de um coração repleto de sentimentos nobres, de alma que já compreenderam o verdadeiro valor da vida. Não se sintam envergonhados e nem tampouco desequilibrados por terem chorado, lágrimas vindas de um coração sincero e fiel ao Criador e ao trabalho que realizam, o qual se entregaram de coração. E isto nada difere do que se esperava de vocês, bons amigos. Amigos verdadeiros que se compadecem dos que deixaram a terra rumo às novas experiências. Maria, Miguel, Bezerra e todos os trabalhadores do hospital também choraram, pois depois de tanto esforço e dedicação, não havia nada mais a ser feito, a não ser despedir-se, pedindo ao Pai por esses que se vão para que encontrem lá forças para vencerem as suas dificuldades em compreender o amor. Mas não é só tristeza, não. Muitos têm em seus corações o fiel que a separação produz. Não, muitos têm em seus corações o fel que a separação produz, mas têm suas consciências transformadas e dispostos vão a trabalhar para Jesus, na vinha nova que se dará início por aqueles novos campos que precisará ser cultivado por zelosos trabalhadores. Pois tiveram seus corações modificados pelas vossas dedicações, coragem e determinações, e pelos seus exemplos de lealdade, de responsabilidade e do comprometimento que todos os dedicados ceareiros da luz, inclusive e principalmente vocês, encarnados, que escutaram o chamado e que em muitas experiências deram suas contribuições na obra do Criador. Mesmo os que aos trancos e barrancos vêm vindo servir em seus postos de trabalho. Que dia foi o de ontem? A alegria tomou conta dos corações dos aqui presentes, pela nobre visita de Mãezinha do Céu, que logo após a Assembleia teve a gentileza de, com todos os presentes, ter uma palavra de bom ânimo e depois visitar todas as instalações do hospital, sempre acompanhada de seu fiel escudeiro. E andou por tudo de braço dado, com ele Miguel de um lado e de outro Bezerra, que se comovia, mostrando todo o hospital e os internados que se prostravam de joelhos em respeito ao ver a doce Mãezinha lhes dirigir um olhar terno e um sorriso doce, dando-lhes forças novas para prosseguirem suas caminhadas. Mas parecendo um sonho. Ela se transmutou para a figura de uma simples senhora, mas não teve como esconder o brilho dos seus olhos e a energia do amor nunca vista antes por aqueles olhos sofridos que se comoviam ao receber as suas bênçãos. Por todos os ambientes que ela visitou, todos os presentes receberam as bênçãos do alívio às suas dores instantaneamente. Suas feridas purulentas se fecharam e a dor desapareceu, pois ela, com sua ternura de mãe, rogava a Jesus, seu Filho, e a Deus Pai Criador, por todas as criaturas que por suas próprias escolhas sofriam. Olhem, fui incumbida de lhes detalhar estes acontecimentos pelo irmão Carlos, mas era ele quem deveria ter vindo, mas por ser mulher e com isto ter mais facilidade de observação e mais facilidade de comunicação, expressando com palavras os nossos sentimentos verdadeiros e sinceros. Tive eu o privilégio de participar dessa oportunidade que é o trabalho mediúnico. Mas cá entre nós, acho eu que ele não nos escute. É porque ele não continha as lágrimas de emoção ao deslumbrar tanta beleza. Se refere ao Carlos. Pois foi
um privilégio para nossos corações acostumados a duras missões de penetrar em regiões inóspitas à procura de sofredores, contemplar essas lindas cenas que ficarão gravadas em nossos corações eternamente. Obrigado a todos os responsáveis, ao irmão Carlos, que me proporcionou esta belíssima oportunidade a mim oferecida de me convocar para esse trabalho, permitindo-me e ensinando-me, com seu exemplo de liderança, a dar-me a oportunidade de falar. O que vi com meus olhos espirituais? Maria, a mãe de Jesus. Depois disso, nunca mais serei a mesma. Espero que vocês, meus amigos, mesmo que não tenham visto essas imagens que lhes narrei, tenham a fé renovada e fortalecida, ouvindo a palavra do Mestre que nos diz: feliz daquele que não necessita de ver para crer. Um abraço dessa serva pequenina, mas portadora de uma gigantesca alegria, guardiã Helena. Então ali vemos a presença de Nossa Senhora dando a despedida para aqueles irmãos que vão. Recordo também, para encerrar, de uma ocasião aqui no Bezerra, quando dentro da sala de tratamento surgiu um grande coração, um coração que enchia a sala e pulsava. Aí a médium viu aquele grande coração no final dos tratamentos. Durante o trabalho já estava o coração ali. Mas quem será esse coração colorido que pulsa aqui? Coração azul, coração de arco-íris pulsando dentro da sala. E aquela médium olhando e tendo aquela visão. E aí, quando chegou no encerramento do trabalho, estava encerrando, alguém tinha avisado ela que no decorrer, que aquele coração era um presente de Maria, que Maria fazia-se presente com o seu coração, dando aquelas vibrações. Aí quando chegou no finalzinho, o coração estourou em milhões de coraçõezinhos, que ficaram um tempo na sala. Daqui a pouco aqueles coraçãozinhos, então começaram a sair pela janela e foram embora. Aí o amigo espiritual contou, a mãezinha mandou do seu coração um coraçãozinho, e todas as pessoas que no dia de hoje lembraram dela, de Maria Santíssima e de Jesus, esses coraçãozinhos vão alcançar o coração deles, para que eles sintam a bênção da paz, do amor que Nossa Senhora lhes manda. Então daí lá no Ceará, aquela velhinha cansada recebeu um coraçãozinho, se animou. O outro doentinho que foi fazer um pedido lá, que de repente numa igreja, também recebeu um coraçãozinho. Todos os que lembraram do meu nome nesse dia foram presenteados pelo meu coração, disse Maria Santíssima. É isso, senhores e senhoras, que nós devemos acreditar. Graças damos por esse dia, graças damos a Maria Santíssima, a Mãe do Cristo, por todo o amparo que tem nos dado. E que possa todas as mãezinhas da terra, a partir de hoje, não aceitarem mais cometerem o aborto. E que nenhum pai, seja a condição que for, que ele nunca mais queira fazer isso, porque é um crime, um sofrimento muito grande, e que Nossa Senhora chora, entristecida como mãe desta terra, ao ver esses acontecimentos, porque ela sabe que são leis de causa e de efeito, para que muitos estão se colocando em sofrimento. Que a vida prevaleça em qualquer situação. Graças damos por tudo, agradecemos a Deus, nosso Pai. Ele é o Senhor da vida, Ele que dá a vida, Ele que pode tirar, porque Ele faz tudo por amor. Que assim seja.